E agora a gente fala sobre Novembro Azul. Novembro combate aí ao câncer de próstata, que é comum entre os homens e é responsável pela morte de 28% da população masculina. E olha só, no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o urologista Dr. Bruno Rezende, que já está aqui posicionado com a gente. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Débora. Obrigado pelo convite. Boa tarde, espectadores do programa Band Mulher. Vamos aqui conversar um pouco sobre essa data que é tão importante para nós homens e para a saúde da população em geral. Que bacana. Doutor, explica pra gente, na fase inicial, o câncer de próstata, ele pode não apresentar sintomas? Exatamente. Aí que é o grande pulo do gato, viu, Débora? Porque o câncer de próstata, como você bem mencionou no começo, ele é o segundo câncer que mais mata os homens, perdendo só para o câncer de pele. E o que é importante é exatamente isso. Ele não apresenta sintoma de forma alguma quando ele está na sua fase inicial. E é justamente nessa fase, Débora, que ele tem cura, que é o que interessa, né, para a grande maioria das doenças, a gente quer mesmo a cura. Então, assim, as pessoas procurando atendimento, procurando ajuda, procurando auxílio, a gente consegue descobrir essa doença sem ela apresentar sintoma algum e é geralmente na fase que ela tem cura. Então, por isso é muito importante esse mês de conscientização e sempre, né, a pessoa procurar o médico. Sim, e doutor, e quando aparece, quais seriam os sintomas? Os sintomas, como eu falei, né, Débora, a grande maioria eles se apresentam sem sintomas alguns, né? Mas quando o câncer de próstata ele apresenta sintomas, geralmente ele pode se apresentar com uma ardência para urinar, uma dificuldade para urinar, às vezes um sangramento na via urinária, às vezes uma hesitação em começar a fazer, né, a micção, às vezes com uma dor nas costas estranha que começa do nada. Mas como eu falei, quero deixar isso bem claro para os nossos espectadores também. Geralmente, quando a doença se apresenta com algum sintoma, geralmente ela não está na fase inicial mais. A gente sempre tem o que fazer, mas a gente quer pegar essa doença antes que ela apresente algum sintoma e antes que ela esteja numa fase mais tardia, que às vezes a gente perde a chance de curar o paciente, tá? Sim. Desculpa, pode falar. Pode terminar, desculpa, doutor. Que até é importante falar, Débora, o câncer de próstata, quando descoberto no começo, ele tem mais de 90% de chance de cura. Então é uma doença que tem cura, é uma doença que não é que você tem controle, você consegue de fato curar o paciente e cada vez mais com menos sequelas. A pessoa fica curada bem e sem problema algum, na grande maioria dos casos. E doutor, ele chega a ser hereditário? Com certeza, ele tem um grande componente hereditário. E é importante ressaltar que o gene do câncer de próstata circula sempre pela família do pai. Então, se você tem tio, o próprio pai ou avô paterno com problema de próstata, geralmente a gente sabe que o paciente tem mais risco de ter câncer de próstata. Não é obrigatoriamente que ele vai ter, mas ele tem pelo menos 30% a mais de chance de desenvolvimento da doença do que de pacientes que não têm histórico familiar. Lembrando, família do pai, a grande importância. E doutor, é possível um jovem ter câncer de próstata? É possível, mas é mais difícil, né, Débora? Hoje em dia, como a gente melhorou, o Novembro Azul é um mês que trouxe muita conscientização para os homens e atualmente os homens procuram mais saúde do que no passado. Então o que acontece é que nós temos descoberto, através da realização dos exames de sangue, de PSA, de tumores em pacientes mais jovens, muito também porque o diagnóstico está melhor. A procura ao médico está melhor, então a gente consegue diagnosticar sim. Não é comum, o câncer de próstata é comum numa faixa de 50 a 60 anos, mas existem pacientes de 45 anos, 47 que apresentam essa doença. Não é o mais comum, mas pode acontecer sim. Então, até que segue a nossa orientação, né, Débora? Se você não tem histórico familiar, a partir dos 50 anos, visita anual ao urologista. Se você tem histórico familiar, 45 anos, se você tem um parente com problema de próstata, se você tem mais do que um parente, até 45, a partir dos 40 anos. Então, você vê que a idade é cedo para quem tem um histórico. Sim.
E doutor, é possível o câncer voltar após o tratamento? É uma dúvida, acho que minha. Ele é possível voltar? O câncer, como qualquer câncer, Débora, o câncer de próstata, ele tem grande chance de cura, mas ele tem sim risco de volta, tá? Então, uma vez que a pessoa trata a doença, ela vai ter sido diagnosticada e a gente chama de estadiamento. A gente consegue ver o estágio que está a doença na pessoa, propomos um tratamento e propomos todo um protocolo de acompanhamento através, principalmente, do exame de sangue que ela faz para o diagnóstico mesmo, que é o PSA. Então, se esse PSA, porventura, volta a subir, a gente provavelmente imagina que a doença voltou. Então, assim, quanto mais grave a doença tratada, maior é o risco da doença voltar. Sim. Então, como eu disse, né, doença diagnosticada no começo, mais de 90% de chance de cura. Isso não significa que a pessoa não precise de acompanhamento, porque a gente precisa ficar de olho aberto para essa possibilidade que existe, sim. Sim. E, doutor, urinar após a relação sexual, ela pode diminuir, assim, o câncer na próstata ou não tem nada a ver? Isso aí, na verdade, para desenvolvimento de câncer... É um mito ou uma verdade? Porque eu já ouvi muitas pessoas falarem. Isso aí, Débora, eu acho que é mais um mito, porque você pode diminuir a chance de infecção de urina. Isso sim. A gente imagina que a micção após a relação sexual funciona igual você lavar a calçada com mangueira. Você joga aquela sujeira que está próximo ali do canal da urina através da micção ou através da mangueira quando você lava a calçada. Mas isso não tem relação com um tumor de próstata, tá? É mais com infecção de urina. Que bacana. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação. É sempre uma aula aqui, né? E um assunto que a gente traz que é muito importante aí, principalmente para os homens. Muito obrigada pela sua participação, viu, doutor? Volte em breve. Obrigado, Débora. Obrigado pelo apoio nessa causa que é tão importante para nós urologistas e para os pacientes, tá bom? Bom programa para você. Obrigada, um ótimo feriado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.